Pode parecer contraditório. Se o Brasil é considerado autossuficiente em petróleo, por que ainda precisa importá-lo? A resposta: dizem especialistas estar nas refinarias brasileiras. Em 2018, por exemplo, segundo os dados da Agência Nacional de Petróleo, o Brasil exportou 410 milhões de barris. A maior parte foi para a China. O país também importa derivados de petróleo como gasolina e principalmente diesel. O país extrai, na teoria, o suficiente para a demanda nacional, até porque se produz mais do que se consome. Então a resposta é bem simples. Somos numericamente autossuficientes, produzimos mais do que consumimos. Mais um detalhe, os produtos não são os mesmos. Nosso parque de refina ainda não é capaz de refinar todo o óleo produzido, sem suprir a demanda interna de outros derivados produzidos. Assim, exportamos óleo e damos combustíveis e derivados. Por isso, ainda estamos atrelados no mercado internacional. O país tem 17 refinarias de petróleo, com capacidade de processar 2.400.000 barris por dia. 13 dessas refinarias pertencem à Petrobras e correspondem a 98% da capacidade total. Mas essas refinarias não têm como trabalhar com o óleo brasileiro, responde os especialistas. Lá atrás, as refinarias não foram construídas para o óleo brasileiro. Precisava de óleo importado, a maior parte vinha do Oriente Médio. A Petrobras foi criada em 1953, a partir dessa lei sancionada pelo presidente Getúlio Vargas. Depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos de 60 e 70, não tínhamos óleo o suficiente para o refino, mas já tínhamos empresas montadoras de carros que demandavam os derivados. As refinarias mais importantes foram feitas na época da ditadura do Brasil, nos anos de 1970. Na época, o país não tinha a produção substancial de petróleo, portanto, importava o produto. Há diferentes tipos de óleo, e as refinarias brasileiras foram construídas com a capacidade de processar esse óleo importado, que é mais leve e não óleo próprio. O petróleo do Oriente Médio era mais leve e mais caro. Dele era possível produzir grande quantidade de derivados mais leve. Sobrava derivado de baixo valor agregado como o asfalto. Resumindo, a importação então se dá por uma questão tecnológica, de falta de investimentos e diferentes tipos de petróleos produzidos no Brasil. Isso porque, para refinar o petróleo brasileiro, então as refinarias recorrem a uma mistura do petróleo brasileiro com o petróleo mais leve, como o nigeriano ou árabe. Por uma estratégia da Petrobras de sempre focar em exportação e produção de óleo, houve pouco investimento na área de refina no Brasil. As refinarias são obsoletas, suas tecnologias não foram melhoradas. Não consegue-se refinar todo o petróleo que extrai. Além do petróleo cru, o Brasil também importa derivados como diesel e gasolina. A política de preços da Petrobras de competir de acordo com as condições do mercado viabiliza a importação de derivados. Em outras palavras, a paridade internacional permite que os mercados de fora agora tenham preços competitivos com os mercados internos. Se a Petrobras aumentasse o nível de utilização das refinarias, a empresa poderia reduzir as importações. Assim, então, a Petrobras poderia baixar um pouco o preço, mas teria que produzir mais para atender o mercado interno, e assim dependeríamos menos da importação de derivados. Mas essa não é a estratégia atual da empresa. A estratégia é vender refinarias e priorizar a exportação e produzir petróleo, especialmente no pré-sal, produzindo a participação dos demais negócios. A consequência é que, enquanto atingimos a independência de petróleo, criamos uma independência de importação de derivados,
mesmo tendo refinarias. A política de preço da Petrobras foi o que justamente incentivou os consumidores privados que fossem buscar um preço mais atrativo no mercado internacional. E quando o Brasil flutua com o preço de acordo com o sabor do preço do mercado internacional, abre-se uma oportunidade para que os compradores privados busquem esse diesel no mercado externo. Então, o que pode acontecer com a venda de refinarias? Tudo depende dos investidores em investimento de infraestrutura. As refinarias estão sendo colocadas à venda pela Petrobras para atrair tecnologia. Havendo investimento nas refinarias, a expectativa é que promova o desatrelamento do mercado brasileiro em independência com o mercado internacional. Então, o ideal é que a gente produza o óleo cru e exporte a gasolina e o diesel. Exportar o óleo cru é excelente. Melhor ainda é exportar produtos com valor agregado. Nosso vídeo vai ficando por final. Espero ter sido bem produtivo e explicativo para vocês. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para novas atualizações. Toda semana vamos ter vídeos novos e você vai ficar por dentro de todos. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!